Alô, boa tarde, 26 de fevereiro de 2021. Hoje temos o tema El Budismo. Buenas tardes em espanhol, buonasera em italiano. E good evening em inglês. Bonsoir. El Budismo. No século V ou VI antes de Cristo, o príncipe Siddhartha Gautama na Índia encontrou a iluminação através do processo de meditação. E os seguidores dele começaram a escrever livros e deram o nome de budismo à religião criada por ele, do autoconhecimento, da autocontemplação. Conhecimento do universo através da meditação. No século VI a.C., os brahmanes, que na Índia, antes do budismo, tinham o brahmanismo e o hinduísmo. Sacerdotes encarregados do culto contrataram grande importância ao hinduísmo, adquiriram grande poder na sociedade da Índia e converteram a religião em algo complicado e abstrato. Os brahmanes desafiavam a religião em grandes discursos sobre Deus, alma, liberação das encarnações. Profusão de sacrifício ofereciam recitando fórmulas secretas, cujo significado só eles entendiam. Mas a população não compreendia as complicadas explicações dos brahmanes. É como se fosse uma casta sagrada mesmo, né? Na Índia tem as castas, tu não consegue passar de uma para outra. Nem o significado do sacrifício. Então tinha os brahmanes, tinha os sacerdotes, tinha os guerreiros, e depois mais lá embaixo tinha um povo. Por esta causa, a maioria dos fiéis via como a religião não correspondia às suas aspirações, de escapar do sofrimento e interminável roda das reencarnações, que é chamada samsara em sânscrito. E, neste contexto, temos que situar a Buda, o fundador dessa religião. Ele era um príncipe, vivia num castelo e até ali ele desconhecia o mundo. Quando ele saiu do mundo, ele começou a descobrir a dor, a morte e a velhice. E aí começou a questionar sobre a vida. Então, as três joias do budismo. O Buda, que significa iluminado. A segunda, o Dharma, que é o caminho, né, a ensinança fundamental. E a Shanga, a comunidade, a terceira joia. Primeira joia, o Buda. Siddhartha Gautama, mais tarde chamado Buda ou Iluminado, nasceu em Kapilavastu, uma aldeia entre a Índia e o Nepal, no ano 500 a.C., 580, 560, né? No seio de uma família nobre. Cresceu em meio de todo tipo de luxos e comodidades. Não lhe faltava absolutamente nada. As muralhas do palácio protegiam sua felicidade. Tudo era somente riqueza, cultura, qualidades excepcionais, amigos, uma esposa encantadora e um pequeno filho. Mas ele não era feliz, apesar de tudo isso. Bem na divisa do Nepal com a Índia. Antes de abandonar sua casa, em 4 viagens que fez pela cidade, o príncipe Siddhartha descobriu a tragédia da vida que antes lhe ocultava. Nas 3 primeiras visões, fora do palácio, descobriu um sofrimento de 3 formas: o inválido, atormentado pela dor, um ancião e um cortejo fúnebre. Na 4ª viagem, encontrou um monge que caminhava alegre mendigando, aqueles mendicantes. A velhice, a pobreza e a morte. Aos 25 anos, impressionado por essas experiências, abandonou... 29 anos. Impressionado por essas experiências, abandonou sua casa e família e começou a buscar a sabedoria, da maneira tradicional hindu, até que as doutrinas de seus mestres terminaram decepcionando. Ele buscou, mas se decepcionou. Depois se dedicaram a uma vida disciplinada, fazendo jejuns e sacrifícios.
Esse se conduz até as portas da... Este conduziu quase às portas da morte. E ao final de 7 anos vivendo essa vida, viu que necessitava, não era um modo de fazer-se insensível ao sofrimento, senão um modo de eliminar o sofrimento. Embaixo da árvore de bode, ele sentou para meditar e começou a refletir sobre a vida. Finalmente optou por concentrar-se na meditação. Lá na Índia tem várias formas de meditação. Sentado abaixo de uma figueira, entrou em profunda meditação. Alcançou a iluminação, viu um caminho da liberação do sofrimento e da sua realização. Se converteu em Buda, o iluminado. Adotou um estilo de vida que alejara tanto dos prazeres como da dor. Também rechaçou os ritos, sacrifícios e sistema de castas. Ele descobriu que é sofrimento e teria que eliminar o sofrimento através do caminho quádruplo e óctuplo para poder se livrar do sofrimento. Perto de Benares, que é a cidade sagrada na Índia, no bosque das gazelas, encontrou seus 5 antigos companheiros e lhes comunicou a doutrina, o Sermão de Benares, onde explicou as 4 nobres verdades. O sofrimento existe e pode ser eliminado. E esses entusiasmados se converteram em seus primeiros discípulos. Depois eles escreveram as sutras, que eram os aforismos budistas. Eles escutavam e copiavam. Assim como Jesus, ele não escreveu nada, né? A partir desse momento, se dedicaram a viajar pela Índia durante 40 anos, predicando sua ensinança. Então ele morreu com 60 e poucos anos, né? Predicou a todos que queriam escutar e criou a comunidade budista Sangha. Podia pertencer a ela qualquer pessoa, mas não estava condicionada por coisas como religião hindu, como castas como a religião hindu. Tem os intocáveis lá, que são a classe E. Tem os agricultores, tem os... tudo por casta lá. Pelo menos era até a época dele. Né? Até a época de Gandhi ainda tinha isso. Morreu cerca de 480 a.C., aos 80 anos, na cidade de Kusinagara. Aos 80 anos. Seus restos foram incinerados e as cinzas se repartiram entre seus discípulos, que depositaram em estupas, de onde se renderam o culto. Lá tem a prática da cremação. Né? Siddhartha Gautama, o Buda, não é um Deus para seus seguidores, senão sensivelmente um mestre, um guia. E como médico, depois de anos de investigação, tem encontrado a medicina que pode curar uma enfermidade mortal. Essa enfermidade é o sofrimento, e a medicina é o ensinamento para evitar o sofrimento. Não foi enviado por ninguém, nem recebeu de ninguém uma mensagem para a humanidade. Ele mesmo, através do pensamento, reflexão, meditação, acabou descobrindo. Então, segundo a joia do Dharma, as 4 nobres verdades. Tudo é dor, tudo é sofrimento. Na vida humana, o sofrimento está em todas as partes. Ao nascer, ao morrer, na enfermidade, na relação com seres queridos. Tudo é passageiro, bom e mal. É como a espuma que produz as borbulhas da água, que aparece e desaparece continuamente. O eterno vir a ser, né? Ele vir. A origem do sofrimento está no desejo e na ignorância. Tu eliminando o desejo, tu vence nossas ganas de viver, nosso desejo de existir, perpetuarmos nosso medo, perder o que queremos ser e ter. Esta sede de ter, cada vez mais, é o modo do nosso sofrimento. Também o sofrimento se produz quando damos valor às coisas que não temos, a inveja, né? Quando cremos que o mundo pode calmar nossa sede. Tudo é ilusão. Eles chamam Maya, né? Ilusão. A Matrix também, né? É outro termo. Né? A própria persona, a personalidade. Para deixar de sofrer é necessário eliminar o sofrimento, o terceiro caminho. Buda afirma que a pessoa pode alcançar sua liberação e, ao conseguir acabar com a fonte dos males, como
A cólera, cobiça eu não lembro o que é. O ódio, o engano, a ignorância. Para ele deve eliminar o desejo de sua vida. Então se fará a chegada à paz infinita, que é chamada Nirvana, serenidade total, Nirvana. Oi? Codice eu não lembro o que é. O nobre sendeiro dos 8 passos. Então, os 8 passos para aquelas 4 nobres verdades. Existe um caminho para eliminar o sofrimento. O óctuplo, caminho óctuplo, ou a senda óctupla. Seu segmento conduz a calma, a paz, ao nirvana. Conhecimento reto, conhecimento correto. As 4 verdades. Atitude reta, alejar-se dos desejos, do ódio e da malícia. A palavra reta ou correta, linguagem prudente e sincera. A ação reta, viver moralmente. A ocupação reta, ganhar a vida honradamente. O esforço reto, reprimir os maus impulsos fortemente, fomentando os bons impulsos. Pensamento reto, esforçar-se por conhecer a verdade. E concentração reta, praticando a meditação. Através da respiração, várias técnicas de yogas. Encontre seu caminho e o siga. Então, um dos símbolos é a roda, né? O timoneiro. Podemos dizer, em resumo, que Buda propõe um caminho de salvação, e ainda que não oferece nenhuma representação da divindade. Tem vários tipos de budismo e eles não falam necessariamente numa divindade. Diferente do hinduísmo, que tem múltiplas divindades. Né? E diferente do shintoísmo japonês, também tem múltiplas divindades. Há oferecido aos homens um caminho para chegar a ela, através do autoconhecimento, da reflexão, da meditação. Ali um selo estadunidense, né, em homenagem ao budismo. Então, o caminho ótuplo orienta a vida dos budistas e depois dos lamaístas que vieram depois, e quem é seguidor se caracteriza por uma conduta compassiva diante de todas as pessoas, não só pessoas, mas animais também e plantas, querendo e respeitando a vida de todos seres sencientes. Sabedoria que relativiza, situa cada um como em seu sítio, em seu lugar. E a contemplação que ajuda a superar o ódio, a inveja ou envidia e potencia a paz interior. A segunda joia, o Dharma, os outros ensinamentos. E tem o Karma, que é a ação e reação, né? Sobre Deus como ser absoluto, Buda guarda o mais absoluto silêncio. Não chega, não nega nem afirma, simplesmente se cala. Porque como a mente nossa é limitada, para conhecer o absoluto é complicado mesmo. Esse silêncio tem sido interpretado de diferentes formas. Alguns investigadores têm negado, inclusive, seu caráter de autêntica religião. Outros falam de uma religião ateia. Em realidade, silêncio não significa negação da transcendência, senão rechaço de toda representação que se interponha entre o caminho do homem até chegar ao nirvana, até chegar à paz total. Né? Apesar desse silêncio, o budismo é uma das grandes criações religiosas da humanidade. Está entre as 7 grandes religiões. Né? Em outro estudo a gente já viu, né? Eu acho que esse silêncio ele se deve principalmente ao fato de que o Buda não queria que alguém deixasse de seguir o budismo, talvez por acreditar ou deixar de acreditar em uma divindade. A ideia é que o budismo ele atinja todo mundo, independentemente se tu acredita ou não num Deus ou num ser maior. Pelo menos é assim que eu interpreto. E eu acho que foi isso que se passou na cabeça dele. Eu acho que foi isso que se passou na cabeça dele. Ele não queria atrelar o budismo à necessidade ou à falta de necessidade de se crer num ser superior. Ele queria atrelar o budismo apenas à busca espiritual pela melhora, né? Pela melhora do ser humano, né? Então, imagino que para ele não interessava se a pessoa ela era ateia ou se acreditava em Deus. O importante é que ela encontrar seu próprio caminho. Isso. É o caminho do meio que eles chamam. Em torno de 800 mil pessoas no mundo, né?
Buda, o qual o hinduísmo mantém na vida das pessoas, é o resultado das boas ou más ações das vidas anteriores. Então, é a questão do karma daí, ação e reação. E, portanto, em cada reencarnação, temos a vida que temos merecido pelas ações da existência anterior ou existências anteriores. Aí, nascendo e renascendo, nascendo e renascendo. Nirvana é a meta do budismo, significa esfriar ou extinguir. No cristianismo seria o retorno para Deus, né? Se utiliza para expressar o estado em que já não padece do desejo, nem do ódio, nem do engano. Nirvana não é o desaparecimento da vida. O único que pretende é eliminar as paixões negativas, que não conduzem mais que a dor ou sofrimento. No Nirvana se alcança a liberação de futuras encarnações. Aí tu encerra a samsara e não precisa reencarnar mais. Pelo menos não no planeta Terra. Tu pode ir para planos mais superiores. Na yoga, então tem vários tipos de yoga. Uma é de autocontrole dos sentidos, principalmente respiração. A imaginação, a sensibilidade, para chegar à contemplação, o êxtase, que eles chamam Satori no Zen. E desaparece a distinção entre e as coisas. Então é um estado de consciência mística, tudo está em todo, o todo está em e tu está em todo também. Consciência oceânica, eles chamam também. Terceira joia, comunidade, a Shanga. Ou Sangha. Sangha. Buda dedicou grande parte de sua vida a organizar os seus seguidores, que formaram um grupo de monges mendicantes, consagrados à meditação e ao estudo para alcançar pronta liberação. Cada monastério é independente, cada monge é autônomo. Para ingressar na comunidade dos monges, o candidato há de cumprir as ordens. O primeiro promete pôr sua confiança em Buda, somente o Dharma e a vida da comunidade. O aspirante corta a barba, o cabelo e se dedica a mendigar, ao estudo e à meditação junto a um mestre. Na seguida ordenação, o monge se compromete a observar a pobreza monástica, a castidade absoluta, não matar nem sequer aos animais, então eles são vegetarianos, não roubar e não orgulhar-se da sua perfeição espiritual. E uma das dificuldades que nós aqui no Ocidente temos é a questão da sexualidade, né? E eles conseguem abrir mão dessa questão. Uma coisa interessante aí é que não se deve orgulhar de sua perfeição evolução espiritual. Isso é interessante porque ele basicamente isso explica porque é muito raro a gente ver um monge budista que seja arrogante, que seja vaidoso, que seja orgulhoso, porque faz parte dos próprios princípios deles não ter essa vaidade, ficar se vangloriando de que eu sou mais sábio, eu atingi a perfeição. Embora lá no Tibete a gente ainda vê briga de chapéus amarelos e chapéus vermelhos, né? Então é bem complicado, não é fácil ser um budista, um lamaísta. Abrir mão de toda paixão, todo desejo. Os caminhos budistas. Depois da Índia ele espalhou pela China, pelo Japão, pelo Camboja. Buda não deixou sua doutrina escrita. Desde sua morte, seus discípulos interpretaram de diferentes maneiras seus ensinamentos. Houve grandes controvérsias e divisões. Nem sequer os sucessivos concílios budistas puderam pôr fim às diversas interpretações. O que aconteceu com o cristianismo, aconteceu com o budismo também. Desde o século VI d.C., se impõem 3 escolas, 3 veículos que conduzem os budistas ao Nirvana. Atualmente as 3 seguem vigentes. Mahayana, vamos ver, acho que vai aparecer ali. Mahayana, o pequeno veículo, a herança da tradição mais antiga da reta escola. A salvação reservada a uma elite espiritual, os monges capazes de conseguirem pelo seu esforço pessoal. Um modelo
que está dizendo ali? Arhat, que nunca irá abandonar o Nirvana. Essa corrente é estendida pelo Sri Lanka, Ceilão, Birmânia, Mianmar, Tailândia e Camboja. A escola do meio é Mahayana, o grande veículo. Se desenvolve no século I d.C. e por oposição budista ao Hinayana. As dificuldades para conseguir a salvação obrigaram a caminho da salvação aberto a todas as pessoas, não só os monges, que o Hinayana seriam só os monges. Fazem concessões à religiosidade popular. O modelo de Bodhisattva, ou pessoa santa, ou alma santa, que retrata o Salvador para ajudar aos demais e se entrega a eles. Se entrega a eles. As escolas mais impactantes são Vietnã, China, Coreia e Japão. Depois a terceira escola, Vajravana, o veículo do diamante, surge no Tibete, século VII d.C. Tradições da religiosidade hindu e popular. Sua proposta é um caminho não mais rápido para conseguir a salvação. É um caminho das fórmulas sagradas, dos ritos e dos rituais religiosos. Tudo que ele tinha abandonado, essa escola aí acabou voltando. E é o que mais tu vê quando a gente vê reportagens sobre aquela região lá. Modelo da Shakti, sagrado ditador de poderes soberanos que alcança a salvação de forma religiosa. Mago sagrado, né? Shadi. Principalmente Tibete e Mongólia. E deu origem provavelmente ao lamaísmo depois, né? O lamaísmo tem muito disso aí. Ali é dotado de poderes sobrenaturais. Sobrenaturais. Esse que aparece no filme Doutor Estranho. Então, Mahayana, Hinayana e Vajravana. A do meio, né? A do meio, ela provavelmente é a mais próxima dos ensinamentos dele. Do que o Buda falava, porque o Buda, ele, em momento nenhum, pelo menos até que você sabe, ele fazia distinção entre classes. Tanto é que ele era opositor a castas. Sim, sim. Então, em momento nenhum ele falava que só os monges vão ser salvos. E em momento nenhum também ele era preso a rituais, tipo nas religiões ocidentais. Sim. Então, a princípio, o que parece que ele realmente combina mais assim com o que é o mais próximo do Buda Sri. Embora todas elas preguem a mesma questão, a mesma busca pela perfeição, pela melhoria espiritual, né? Então, o budismo como no todo, ele parte dessa premissa, né, de buscar a melhoria de si próprio, espiritualmente. E a mais parecida com a dele é o taoísmo. A expansão, então, da comunidade. Hoje tem pelo mundo todo, né? Tem artistas de Hollywood. E daqui do Brasil também. O budismo foi missionário desde as suas origens. A missão dos monges consistia em anunciar a doutrina de Buda. Nós temos a Buda Kohen, tem mulheres, monjas também, né? Por compaixão. E tem um homem também, né? O Rinpoche. Compaixão, mundo para a salvação de muitos. Esses foram os seus... O que é passos? São os passos missioneiros. No século 6 a 3. 3 a 6. Não, antes de Cristo. Começa de Cristo. Tá. Antes de Cristo, tá certo. De 600 se estendeu pela Índia e pelo Ceilão, graças ao esforço dos missionários e a ajuda de alguns reis e príncipes indianos convertidos ao budismo. Índia e Ceilão. Ceilão é a Birmânia, né?
Sailanka. Ali mostra os caminhos, a expansão por toda a Índia. A Índia é muito dividida, né? Tem desde a Índia ao Ceilão, passou a Birmânia, Tailândia, Camboja, Laos e Indonésia. Aí foi se espalhando. Tailândia, Indonésia, Camboja, Laos, China, Japão. No século I a.C. chegou a China e para o século IV d.C., Coreia já conhecia a doutrina de Buda. No Japão, o budismo se introduz principalmente da Coreia no século VI d.C. E aí se junta com o Shintoísmo. Lá foi criado o Zen budismo. Hã? Da Coreia foi para o Japão. No início a Coreia não era dividida, ali já mostra dividida. A divisão é uma coisa de 1930 para cá. O budismo se implantou na região do Tibete no século VII d.C., dando origem depois ao lamaísmo, né? Aos lamas. Ali são caminhos também, expansão do budismo. Uma coisa que chama atenção no desenvolvimento do budismo é que na pátria de Buda, na Índia, desapareceu pela força do hinduísmo, a partir do século VII d.C. Realmente, hoje tem bem menos, né? E pela pressão do Islã entre os séculos XI e XIII. Então, uma parte da Índia, principalmente perto do Paquistão, é muçulmana. Atualmente, mais de 330 milhões de pessoas se confessam como budistas. O Ocidente cada vez mais tem mais presença nessa religião. Então, hoje está representado ali. Os livros sagrados, os sutras. Há que ter em conta que o princípio das doutrinas budistas se transmitir oralmente, boca a boca, até que se fez necessário fixá-las pelo escrito. Mais ou menos como o islamismo, né? A correlação de textos fundamentais do budismo se chama Cânon Pali e o Triptaka, ou triplo sexto, e consta de 3 partes. Vitaya Pitaka, sexto da ordem, contém a vida da Buda, a humanidade, a origem da comunidade e as regras dos monges. Sutta Pitaka, casta da instrução. Concede os ensinamentos de Buda aos monges e lendas sobre as existências precedentes de Buda. E o Abhidhamma Pitaka, sexto da doutrina superior. 7 livros escritos para os experientes, né? E, portanto, de difícil compreensão. Então, origem, crença, sociedade. Origem, Siddhartha Gautama, o príncipe Buda iluminado, 2500 anos na Índia. As almas reencarnam pelas mortes, né? Para deixar de sofrer, há que eliminar todos os desejos, todas as ânsias, para liberar-se das reencarnações e alcançar a paz absoluta, o Nirvana. Crenças, nenhuma divindade pode ajudar-nos, a liberação depende de cada um de nós, cada um por si próprio. Isso aí é interessante, né? E sociedade, rechaço, o que está escrito ali? Sistema de casta. Se sofre pela falsa crença de que é possível satisfazer as ânsias e os desejos. A via para alcançar o Nirvana é o comportamento honrado, autocontrole e sabedoria, correto. Então, o caminho ótuplo, né? Caminho correto, ação correta, pensamento correto. Então, aqui como a gente viu, né? Embora tenha aquela vertente do budismo que parte do princípio que os monges são os mais próximos a conseguir a salvação, tanto ela como as outras são contra os sistemas de castas. Então, e cada um busca por si mesmo, né? É um caminho de autoconhecimento. Talvez por isso que o hinduísmo ele tomou posse da Índia,
Provavelmente por ter combatido o budismo, já que o budismo ele era contra o sistema de castas, né? Sim. Então, Contra o brahmanismo, né? isso. Fechou? Até a semana que vem.